Seja bem-vindo a mais um podcast Conversando com Kardec. Para iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer aos bons amigos espirituais, agradecer a Jesus e a Deus pela oportunidade que vemos tendo de tanto conhecimento, de tanto aprendizado, e que esse aprendizado possa nos ser útil no nosso dia a dia, nos fortalecendo, nos auxiliando a manter o nosso caminho de progresso, da evolução. Abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. O nosso tema da noite é o sono e os sonhos. E são questionamentos que nos fazemos com constância. Vamos hoje, através de perguntas tão sábias que Kardec já fez há tantos anos atrás, que os espíritos responderam, também responder a muitas das nossas perguntas. Então, começando, nós temos ali a primeira pergunta, 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então, Kardec quer saber se o nosso espírito fica de boa, né? Fica bem tranquilo aqui no seu corpinho, tá tudo certo para ele. E aí, os espíritos com muito bom humor nos respondem que é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Então ele está dizendo que a relação que ele faz é essa, que nós, né, nos sentimos mais ou menos como um prisioneiro, né, o nosso espírito aqui no corpo, porque é uma matéria densa e que de certa forma aprisiona as faculdades, as liberdades do nosso espírito. Então, é um dos nossos desejos, né, a gente almeja com certeza ficar livre do nosso envoltório corporal. E aí então na 401, né, ele pergunta, então, se eu gosto de me ver livre, né, de deixar essa matéria bruta aqui e passear por aí, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então essa é a pergunta 401. Ou será que eu fico ali, repousando como meu corpo, ou minha alma faz alguma outra coisa? E os espíritos dizem que não, que o espírito jamais está inativo. Então, o nosso espírito está sempre fazendo algo. E aí os espíritos continuam a explicação. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o nosso espírito aproveita o momento do repouso do corpo físico para poder se desprender e, então, estar aí no espaço e estreitar os seus laços com outros espíritos. Já na questão 402, Kardec pergunta como é que a gente pode julgar da liberdade do espírito durante o sono. Como é que é essa liberdade que o espírito tem nesse momento do sono do corpo? E aí, os espíritos dizem que o julgamento é feito pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdades do que o estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer noutro. Então, pode ser que enquanto meu corpo esteja repousando, o meu espírito está ali, né, lembrando-se do passado, que a gente não lembraria enquanto união do corpo com o espírito. Ele pode também observar alguma situação que veja, né, ou preveja o futuro, por algum motivo específico, né, e está sempre em comunicação com outros espíritos, seja neste planeta ou em outro. E aí a explicação continua, né? Que, por exemplo, se eu tenho um sonho extravagante, é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então, pode ser uma recordação, né? Com certeza, ou pode ser uma visão adiantada de algo que pode vir a acontecer. Os espíritos que desencarnando logo se desligam da matéria, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem.
trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas, quando voltam morrendo da terra, ao mundo espiritual. Então, alguns já se desligam, né? Do corpo dormiu, ele já partiu para encontrar os seus superiores e se instruírem e se manterem atualizados em evolução. E quando necessário, né? Quando hora que de fato ele desprende totalmente da matéria, desencarna, ele lá retorna e segue os seus planos. Continuando ali, diz que pelo que respeita ao grande número de homens que morrendo têm que passar longas horas na perturbação, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Então, alguns de nós, ainda muito presos, né, vamos aos nossos vícios, nossas paixões a mundos inferiores. Então, depende do meu estado de evolução. E aí a gente continua, né? Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Olha que consolador que é isso. É através do sono, então, que nós, ainda que encarnados, né, nosso espírito pode manter-se em relação com os espíritos. É o recreio, é o descanso depois desse nosso dia de trabalho, até que a nossa libertação chegue. Então, o sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Então, muitas vezes, a gente pergunta, né, o que é o sonho? Então, o sonho pode ser essa lembrança de algo que eu vi enquanto meu corpo estava descansando, meu espírito estava passeando, estudando, enfim, alguma coisa que eu vi. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. São, muitas vezes, apenas a lembrança da perturbação que experimenta a sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizestes ou do que vos preocupa quando em vigília. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, esses pesadelos, né, que a gente às vezes entende como pesadelo, nem sempre é retrato de onde, de fato, meu espírito esteve durante o sono corporal. Esse sonho, essa lembrança que eu trago, pode ser apenas da perturbação, de quando meu espírito vai se desligando, né, não se desligando, mas vai se afastando do corpo, ou quando ele está regressando, misturado com as minhas preocupações diárias. Então, pode ter relação com isso. De resto, dentro em pouco, vereis volver-se outra espécie de sonhos. Então, olha só que interessante, como a gente vai evoluindo, nós vamos tendo outros tipos de sonho. Olha só a explicação. Conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Então, é um tipo de sonho que nós ainda não conhecemos, porque nós precisamos evoluir um pouquinho mais para isso. Refiro-me aos sonhos de Joana, aos de Jacob, aos dos profetas judeus e aos de adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludi. Então, essa previsão do futuro, né? Esse sonho que a gente vai, descansa o corpo, o nosso espírito vai lá aprender, vai lá se instruir, e ele traz essa recordação como forma de orientação para os que aqui estiverem, né? Para que, de alguma forma, nem tudo se realize, né? Que a gente consiga resolver. Então, os sonhos são os efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou das existências anteriores, as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos. Então, os sonhos são essas misturas todas, né, que podem acontecer ali. Já na questão 403, nós temos
a pergunta assim, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Então, por que eu não lembro com frequência? Tem gente que nunca lembra, tem gente que lembra de vez em quando. Qual a explicação? Os espíritos, então, nos dizem, como a pesada e grosseira matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, olha que interessante. Muitas vezes as impressões que eu gravo enquanto espírito desprendido, quando eu aqui retorno pela matéria grosseira, eu não consigo preservar aqueles sentidos, né, ou transmitir através da matéria aqueles sentidos, aquelas impressões. Já na questão 404, nós temos a pergunta assim, que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Então, muitas pessoas estão sempre atribuindo vários significados, né? Então, aqui ele diz o seguinte, os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte, pois é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Então, a gente não pode atribuir que sonhar com isso significa aquilo, porque cada um de nós teve uma experiência de se desprender de um jeito, ir para determinado lugar. O retorno também pode ter sido tranquilo, pode ter sido um pouco mais agitado. Então, não dá para a gente ficar prevendo. Já na questão, na explicação, na continuação da explicação, o Kardec diz assim, a miúde são também, como atrás dissemos, uma recordação. Então, os sonhos podem ser recordações e cada um tem as suas. Então, não dá para se prever realmente. Por fim, podem algumas vezes ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam com muitos casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? E são essas aparições, senão as almas ou espíritos que tais pessoas, a se comunicarem com entes caros? Então também pode ser essa situação. O sonho que eu tive, de fato, pode ser um parente meu vindo aqui se comunicar, trazer alguma informação que seja necessária aos encarnados. Já na questão 405, a pergunta é assim. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas que afinal não se confirmam. A que se deve atribuir isso? Então eu fui, sonhei, parecia que eu estava tendo realmente um pressentimento, prevendo algo do futuro, só que não chegou a se concretizar. Por quê? Os espíritos então nos explicam. Pode suceder que tais pressentimentos venham a se confirmar apenas na experiência do espírito. O espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se mostra ligado a essa ideia. E eu falo que por isso é importante, durante o momento de preparação para o sono, a gente fazer uma oração. Para a gente, inclusive, pedir nessa oração que seja levado para bons lugares, para que a gente possa seguir aprendendo, para que a gente possa seguir evoluindo, que a gente esteja em companhia dos bons espíritos. Porque é nesse momento, que esse preparo para que esse nosso caminho, desse nosso momento do descanso do corpo, o nosso espírito possa então fazer algo relativamente útil, né? E não fique aí à toa, pensando, vagando. Já na questão 406, a questão é, quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito da imaginação? Então, eu estou sonhando com alguém que eu conheço aqui na Terra, fazendo coisas que eu não me ajudaria de jeito nenhum. O que é isso? Os espíritos esclarecem que absolutamente não cogitam, dizes. Que saberes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saiba sempre aquilo em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoa que conheceis, o que se deu ou está se dando em outras existências.
Então, a gente está sempre se visitando, né? Isso é bem comum, mas a gente não sabe o que pensa os outros. Quem de fato os outros são, né? Em que lugares eles frequentam nesse momento de desprendimento. Então, é uma situação muito comum, né? Inclusive, a gente não sabe das existências anteriores e como realmente está essa existência desses nossos conhecidos. Já na questão 4.7, questiona o seguinte: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Então, para eu me emancipar, deixar meu corpo tranquilinho ali e meu espírito ter essa emancipação, o sono tem que estar completo. E os espíritos dizem que não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recorde a sua liberdade, recobre. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Então, a todo momento que o nosso corpo consegue manter os sentidos em torpor, tranquilidade, as nossas forças vitais ficam prostradas, o espírito consegue, então, se emancipar. Na questão 408, parece-nos algumas vezes ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Qual a razão disso? Então, quem de nós nunca ouviu uma vozinha falando, a gente estava pensando num assunto e veio uma voz que parecia nossa, mas né, o que pode ser isso? Os espíritos dizem que é fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, algumas vezes, fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Então, pode ser a gente percebendo ali a comunicação de algum espírito a nos orientar, enfim, a se comunicar conosco de alguma maneira. Já na 409, questiona o seguinte: outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Então, o que será, né? Os espíritos dizem que, estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se fosse completo o sono, já seria sonho. Então, essa visão é desse momento do desprendido. Agora, quando o sono é profundo, aí essa visão se torna, então, o sonho. Na 410, dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam na memória apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? E aí os espíritos dizem que provém da liberdade do espírito, que se emancipa e que, emancipado, goza de mais faculdades. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. Então, quem de nós já não teve uma situação dessa? Estava ali sonhando, parecia algo maravilhoso, uma ideia genial, quando acorda, ou por um despertador, ou enfim, algum telefone tocando, um susto, pronto. Gente, eu estava com uma ideia muito boa, o que era? Né? Então, é justamente, essas podem ser as possibilidades. Nosso espírito está muito mais livre, emancipado, certo? E percebe as coisas de forma diferente, ou ainda são conselhos que os espíritos nos dão. Já na questão 410A, o Kardec então questiona, tá, então de que servem essas ideias e esses conselhos se lhes perdemos a lembrança, não os podendo aproveitar aqui quando retornamos, né, o nosso filho retorna ao corpo. E os espíritos dizem que algumas vezes essas ideias mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Com mais frequência, porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém e voltam do momento necessário como uma inspiração súbita. Então, aquilo pode dizer respeito ao plano espiritual, por isso, a gente não lembra aqui, e lembrando que não é porque o meu corpo não consegue transmitir que o meu espírito não recebeu e não reteve. Né? Então, está retido, no momento necessário, aquilo ali se mostra. Já na questão 411, a questão é, estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Então, nesse momento de emancipação, eu consigo prever?
os espíritos respondem que frequentemente acontece pressenti-la. Algumas vezes também sucede ter nítida consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer, porque justamente quando desprendido, conseguem ter essa percepção. Olha que interessante. E na nossa última questão, para encerrar o momento de sono e sonho, a questão 412, pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Será? Então, os espíritos dizem que pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, fatigar é causar fadiga, cansar-se, né? Ou ainda, aborrecimento, enfim. Então, com certeza, se durante o nosso sono corporal o meu espírito, né, passa por algumas situações, ele pode se cansar, com certeza, né? Da mesma forma como o balão. Achei muito interessante a comparação. Então, às vezes nossa, parece que eu não dormi nada essa noite, né? Meu corpo não descansou. Às vezes, na verdade, é o nosso espírito, que estava tão cansado de alguma, né, de algo que ele estava fazendo, que a gente traz isso para o nosso retorno. E quando despertamos o nosso corpo, parece que realmente não descansamos em nada. Na verdade, não foi o corpo, foi o espírito que esteve ali, ocupado e se cansou. Então, nós vamos agradecer este momento de reflexão e lembrar-nos sempre todos os momentos de descanso do corpo físico, que o nosso espírito não para. E que nós possamos lembrar de pedir apoio em oração aos nossos amigos espirituais, que orientem, que conduzam o nosso espírito nessa emancipação, e que possamos buscar sempre o estudo, o trabalho e o nosso crescimento, hoje e sempre. Que assim seja.